Bem-vindo ao estoicismo moderno. Neste vídeo, trazemos uma coletânea de pensamentos estoicos, conectando a sabedoria antiga às demandas do mundo atual. Inspire-se e fortaleça a sua jornada. Estoicismo é escola de pensamento, claro que seria de um atrevimento imenso reunir aqui as principais ideias num espaço desse tão curto, mas o estoicismo ele é a última grande escola do pensamento propriamente grego, né? E o estoicismo ele já é fronteiriço com o apogeu de Roma. Tanto é assim que os grandes pensadores estoicos já não são mais gregos, são romanos, como Marco Aurélio, que foi imperador, Sêneca, que foi senador, e Epicteto, que era escravo. Bom, o estoicismo é uma filosofia sobre a vida, né? Sobre a vida no cosmos, sobre a vida no universo. E o estoicismo é a formulação mais bem acabada de que a vida feliz depende do respeito da natureza de quem vive, tal como eu expliquei aqui em algum momento. Em outras palavras, o que diria Marco Aurélio sobre mim? Diria que, eu terei todas as dificuldades físicas do mundo, mas o que tem valor na minha vida não é o que eu consigo enxergar ou os resultados das doenças que me acometem. O que tem valor na minha vida é eu botar para frente e implementar um projeto completamente harmonizado com a minha natureza de explicador. Então, o fato de eu viver em função da em função da explicação e ter uma natureza de explicador, tornam a minha vida uma vida especial. Essa é uma ideia importantíssima. Em outras palavras, todos aqueles que vivem em desalinho com a própria natureza, aí você vai dizer, mas por que viveriam em desalinho com a própria natureza? Ah, porque paga mais na bolsa, paga mais não sei aonde, basta isso para você, né? Todos esses que vivem uma vida em função de outras variáveis, vivem de maneira rebaixada, vivem de maneira pior do que poderiam viver se fossem respeitadores de si mesmo. Há uma questão de respeito da vida em relação à própria natureza, que é muito central no pensamento estoico, e que eu acho que é muito bacana. Por quê? Porque, no final das contas, essa ideia tão comum, né, tão própria do senso comum, de que o estoicismo é aquele cara que aguenta o tranco sem reclamar, pois você só aguentará fazer isso se você tiver consciência de que a tua vida é a tua natureza mais genuína se manifestando. E é aí que você aguenta o tranco sem reclamar. O que é você agir com estoicismo, né? O que significa isso, né? Eu diria não para quem estudou filosofia antiga, eu digo para quem fala português, né? Tá. O que significa agir com estoicismo? Significa o seguinte: ante uma adversidade, não sair reclamando, abatido e se queixando, mas disposto a resolvê-la, enfrentá-la, encará-la e suportando a dor que se sente, né? Um símbolo Epicteto estoico, né? E um sujeito foi ele amarrado e um sujeito quebrando o braço dele, e ele é o símbolo do estoicismo, né? Ah, é? Você quebra o braço do cara e o cara isso não é relevante, né? Então, o estoico ele está particularmente preparado para enfrentar a adversidade com o peito aberto, talvez sem muito mimimi, como gostam de dizer alguns nos dias de hoje. O que é interessante nessa história toda, né, pensando aqui muito alto e contemporaneamente, e linkando com os dias de hoje, etc., né, quer dizer que, no fundo, para os estoicos, né, o que realmente te machuca não é o mundo, mas é a interpretação que você faz do mundo, né?
E que, portanto, se houver um trabalho de interpretação do mundo pertinente, o poder lesivo do mundo sobre você diminui muito. Faz muito sentido. E é difícil isso, né? Muito difícil, né? Quer dizer, então, no final das contas, muito do que a gente vê, ouve, escuta e que nos abate, nos destrói, nos arrebenta, etc e tal, no final das contas, porque é bem a ideia, o que o cara falou, ele falou lá, e o que ele quis dizer lá. Não pode ser isso a causa do teu abatimento. A causa do teu abatimento é o que você fez daquilo. Como aquilo... É como você interpretou aquilo, que significado você deu aquilo. É isso que te abate, né? Então, no final das contas, muito daquilo que nos entristece, que nos apequena, já está em nós mesmos, né? Mas isso... Nossa forma de encarar o mundo. perigo de você levar isso a outra extremidade é a apatia também. É você ser apático em relação ao mundo. Tipo, as coisas são assim e não tenho o que fazer. Eu vou aceitar tudo que me foi imposto. Então, mas aí retomando, né? Por isso tem metade. Ah, tá. Essa metade minha eu continuo fazendo. Opa! E aí, no talo, né? No talo. Com todos os botões lá em cima. Se depende de mim, velho, vai dar certo. Porque é o máximo que eu posso fazer por mim, é fazer dar certo o que depende de mim. Você entendeu? Quer dizer, eu tô procurando emprego. O que depende de mim é eu mandar currículo, eu conversar com as pessoas e me mostrar o mais... entrevista e tal. E eventualmente também depende de você... Contatos. Abastecer o seu currículo com coisas consistentes, também depende de você, né? Tá o preparado, conteúdo do currículo, pá. Agora, no final, o que o cara enxergou em você, despreocupe-se, né? É bem aquela coisa, vai lá e faça o melhor. O resto não depende de você, né? Te dou exemplo simples. Eu sempre digo aos meus contratantes, vivo hoje praticamente de dar palestras e eu digo aos meus contratantes, a palestra depende de mim. Então, em relação a ela, eu me responsabilizo pelo conteúdo. O que eu vou dizer, como eu vou dizer, com que entusiasmo eu vou dizer, que energia eu vou pôr, e tudo isso tá na minha mão. Agora, se vão gostar ou não, isso eu não posso garantir. E tem a estrutura do local que também precisa estar correta. Microfone. Aí já depende bem menos do palestrante. É. Mas assim, se vão gostar ou não, eu não sei. Porque o cara gostar do que você vai dizer depende muito do seu repertório, da sua trajetória, do que ele espera ouvir, do que ele espera de um palestrante corporativo, do que, etc. E é claro que isso tudo foi forjado em situações de vida que eu não tenho acesso, nem sei quem são aquelas pessoas, não tem como antecipar nada. Então, eu me foco, né? Eu foco no que depende de mim, que é a produção do discurso e a enunciação do discurso. O resto é preciso torcer. Mas os estoicos diriam, nem torcer adianta, porque a sua torcida é irrelevante. Portanto, foque no que depende de você e pau para outra, né? E vamos em frente. Ora, esse é um exemplo que eu adoro, né? E haverá outro também. Eu me lembro que eu nadava numa época de maneira competitiva, né? Numa época bem distante, remota, época de infância, assim, sabe? Campeonato mirim. Sei. Gostava de nadar e era bom. Não era? Nenhum, nem outro. Não gostava e não era bom? É isso. E por quê? Ué, não era bom porque não era. Não, e não gostava porque não gostava. Mas por que nadava? Porque nadava? É. Porque meu pai, digamos, entre aspas, me incentivava bastante Entendi. a nadar, né? O que significa obrigar mesmo, né? Tem aquele negócio de asma, de não sei, sabe? Sim. Aquela coisa que é por saúde. Mas aí você dá duas braçadas uma atrás da outra, diz, já aparece alguém, por que não compete, né? E aí, por que não compete? E você já baixa, me meti numa roubada. Porque, o esporte competitivo, para ter uma razão de ser, ele precisa
do que eu poderia chamar de ilúsio, quer dizer, é a obviedade do valor do troféu, né? É. Quer dizer, assim, é você entender que a vitória vale muito e isto é óbvio, não precisa nem demonstrar. Na hora que você não vê valor nenhum no troféu, então a competição é absurda. É. E eu Você não passei vê nenhum sentido. 8 anos competindo, assim, ganhava uma medalha e jogava na piscina no instante seguinte, nem levava para casa. E não é arrogância ou desdém, é que simplesmente o que importava para mim eram outras coisas que não aquilo. Mas, de qualquer maneira, a minha saúde melhorou nessa época. Bom, como você percebe, eu ia lá e, claro, como eu gostava muito do meu pai, eu queria que ele ficasse feliz. Então eu entrava na piscina e eu rachava o pau, eu nadava com raiva, né? Mas eu sempre dizia pro meu pai, eu vou lá arrebentar. Agora, se tiver outro que nadar mais rápido, o que eu posso fazer? Você falou de estoicismo, eu vou te contar uma historinha sensacional. Diga. Pelo menos eu achei Você volta aí, sensacional. E você falou de ambiente, Malu. Você cria o ambiente. Eu acho o ambiente uma coisa fundamental. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo, que me ajudou muito. Eu tirei, por exemplo, os livros que eu deixava no meu quarto de dormir. Eles ficavam numa posição onde eu olhava pra eles toda noite antes de dormir. Eu não conseguia dormir. Ficava imaginando Porque eu ficava pensando. Ele ficava te Eu deixando ficava nervoso. dialogando Né? com ele. E aí, no livro tá blá, 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 blá. E eu me lembrava alguma coisa que eu queria estudar. E isso atrapalhava meu sono. Bom, eu tirei. E aí, o que eu fiz? Eu montei o meu escritório do jeito que a biblioteca, eu fico sempre de olho para ela. O que acontece? Eu criei uma âncora. Então, às vezes, o paciente está falando comigo, ele tem um diagnóstico, eu olho para o livro. Tá no capítulo 5 do livro do Lúcio Vilar, assim, assado. E é muito esquisito isso, porque aí você puxa isso, e a memória é muito curiosa, né? Ela começa a abrir, você começa a ver o resumo que você fez e não sei o quê. E veja que a questão da dominação do ambiente, de você trocar de lugar, trocar de contexto, você transforma uma coisa positiva em negativa. Sim. E transforma uma coisa negativa em positiva também. Do estoicismo. Cara, eu acho taxista fenomenal. Eu adoro conversar com taxista. Existe ambiente mais tóxico do que trânsito? É um inferno. É bem ruim. Bem ruim. Principalmente na grande cidade. Então, para você manter a sua sanidade mental, cara, você tem que ser muito bom. Você tem que ter princípios muito rígidos. Eu tava voltando do aeroporto um dia, seu Carlos. Boa pessoa, a gente tava conversando, papai, o seu Carlos contando a vida dele, eu escutando. E eu acho taxista muito curioso, né? Porque o pessoal da neurociência que estuda memória, por exemplo, mostra que os profissionais que têm maior memória são os Tem um taxistas. estudo sobre Londres, né? Exatamente. Fantástico, esse estudo. Exatamente. Eles são os que têm o maior hipocampo e mais funcionante. Porque ele tem que lembrar o nome da rua, onde ela fica, como chegar nela, né, qual a mão. Um adendo, aqueles que foram aprovados na Os que prova. foram, exatamente. Os que não estudaram, o cérebro não mudou. Mostrando pra galera que quando você foca e estuda, o seu cérebro muda. Só... Exatamente. Perfeito. Ai, como é bom fazer podcast com Vamos fazer um Ellencast. E aí, de repente, cara, passou um motoqueiro voando, cortando todo mundo. E o seu Carlos, ele tava trocando de faixa, com sinal, e assim, como você imaginaria que um seu Carlos faria. Deu sinal, 3 segundos, começou a virar devagar. E, o motoqueiro passou voando e lambeu o carro dele. Depois o motoqueiro voltou. Começou a falar absurdo. Quem que você tá pensando que você é? O que você tá querendo fazer? Aí ele pegou, abaixou a janela, falou assim, e você? O que você tá querendo fazer que as pessoas na sua casa que te amam estão te esperando? Cara, Caralho, quebrou o cara. o motoqueiro, ele olhou pra cara dele, foi uma coisa assim, que foi tipo um choque na cabeça do cara, assim. E o seu Carlos continuou olhando pra ele, olhando pro trânsito, olhando pra ele, olhando pro trânsito. O motoqueiro não sabia o que falar. Ele pegou, tirou a motoca dele, e em vez de passar e sair correndo, ele desacelerou e foi mais devagar. E quando a gente olha o que é a sabedoria das pessoas que estão... eu acredito até que se recriando para conseguir viver num ambiente de estresse extremamente tóxico
e conseguir sobreviver a ele, e não só sobreviver, mas conseguir subjugá-lo, né, para você conseguir ser feliz. Imagina você chegar com essa carga em casa, ou então você sair para trabalhar e falar, putz, eu vou ter que aguentar aquilo lá. Cara, elas têm muita coisa para te ensinar no sentido crítico de você lidar, por exemplo, com a sua raiva, de você lidar com a sua ira. E não é à toa que a gente estava falando disso e que a gente falou do Daniel Kahneman, né? Que ele fala o quê? Ele fala para você transportar o que são as suas atitudes antes de você tomar, né? Uma coisa reptiliana, amidaliana, que nem um crocodilo, que quando você põe a mão na boca ele morde, você jogar para o seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, você simular aquilo. Simula antes. Peraí, o que eu vou fazer aqui? Né? Será que o resultado é esse mesmo que você quer? Porque dentro do conceito de alta performance, que nem a gente estava falando, não é o que você consegue fazer, é o resultado que você obtém. Alta performance é resultado. Então, como a gente está muito acostumado em falar em meios, né, principalmente na medicina, o que é importante é o meio, a gente não domina o resultado. A obrigação do médico é dar o melhor meio possível, né? A gente não consegue controlar ainda a vida humana, falar você vai morrer, você vai viver, eu garanto que você vai sobreviver. A gente às vezes lida emocionalmente com isso, mas racionalmente você não tem esse poder, você não tem essa capacidade. Você pode ser o melhor médico do mundo, né? Então você tem que oferecer meios. Mas quando a gente fala de alta performance, a gente está falando em resultados. E o resultado nem sempre é aquilo que você imagina frente àquilo que você pode colocar nele na sua produção. E quando você escolhe os meios adequados, aí vem o estoicismo, vem a virtude, vem a concentração, vem a sabedoria, é que você consegue oferecer resultados melhores. Mas comparados a quê? Comparado ao quanto aquilo se adequa a você. Nem sempre aquilo que a gente quer também é o que é melhor pra gente. E aí, Pondé, e hoje em dia é possível ser estoico? Eu tenho sérias dúvidas, e não por conta de limite do pensamento dos filósofos estoicos antigos, mas por conta do limite da questão do tempo histórico em questão, do tipo de sociedade, do tipo de vida, né? Para começar, a gente tem um famoso Epicteto, um famoso escravo liberto, que foi um dos grandes filósofos estoicos, né? Então, alguém pode dizer, não, mas tinha um escravo, ou um ex-escravo, que também virou filósofo. Mas a gente precisa lembrar que a sociedade em que os estoicos viviam, fossem os gregos, fossem os romanos, é completamente diferente da sociedade que a gente vive hoje, né? E quando eu digo isso, eu posso dizer, por exemplo, a antiguidade ela tinha uma vantagem que era a vida não era escrava da ideia de produtividade, o que seguramente torna a vida hoje mais difícil e mais difícil de se praticar o estoicismo. Porque você praticar o estoicismo hoje, por exemplo, não pensando no futuro, como a gente falava aqui há pouco, pode custar muito caro para você. Na antiguidade, não havia esse custo dessa forma embutido em você não pensar no futuro. Por outro lado, esses homens todos foram homens que tinham escravos à sua volta, né? Eles tinham escravos, escravas para servir, para obedecer, para fazer o que eles queriam. Não passava para a cabeça de nenhum desses grandes homens a ideia de que um deles devia parar para lavar louça, né? Hoje, pelo menos oficialmente, pelo menos é um pouco melhor, não existe escravo, é isso que eu quero dizer. O que deixaria os estoicos chocados hoje, se eles andassem por aqui? Se eles pegassem uma máquina do tempo e chegassem aqui, eu acho que eles iam ficar chocados com a obsessão que a gente tem por lugares, alguns de nós, eu quero dizer, tem por lugares cheios de gente, com gente pulando e gritando. Eu acho que eles iam ficar chocados com isso, porque os estoicos, eles tinham um olhar sobre multidões, tipo assim, multidões não são lugares que você deve frequentar, né? Eu acho que os estoicos, eles iam ficar muito chocados com a ideia de que se você
não compra um monte de bens materiais, você simplesmente mergulha em depressão. E o contrário disso, os estoicos deixariam algumas pessoas hoje também chocadas com seu comportamento? Eu acho que os estoicos deixariam muita gente chocada com a ideia de que não vale a pena você pensar a vida numa chave de produção. Ele seguramente ficaria impressionado com o modo como a gente aceita como natural de que a gente deve trabalhar o dia inteiro, de que a gente deve ficar pensando no futuro o tempo inteiro e de que a gente deve pensar a vida como uma coisa que tem que ser produzida. Por exemplo, uma das críticas que o Sêneca faz nesse texto, Brevidade da Vida, é a ideia de que não desperdiçar o tempo seja oferecer jantares, né? E tem uma parte especial que eu acho hilária, que prova que está igual em algumas coisas, é que o sujeito fica preocupado como estará disposto o javali à mesa. O Sêneca fala, né? Quer dizer, como que o javali, para servir o javali, se o javali vai estar bonito, bem arrumado à mesa. Então, uma das coisas que o Sêneca fala, que choca muita gente que lê e não sabe, primeiro que ele entende que o verdadeiro uso da vida seria a filosofia. Isso é estoicismo, raiz, né? É você lidar com as questões de fundo, como se fala, né? E não ficar preso às questões de superfície. Se você fica preocupado com o transporte do trigo e para de se preocupar para dar festa, você continua desperdiçando a vida. Então, eu acho que um estoico, olhando para cá hoje, talvez ele chocasse muito nossa época com absoluto e total desprezo pela ideia de lazer. Total desprezo. Pela ideia de que você, quando não tem que trabalhar, já que hoje todo mundo tem que trabalhar, não era o caso deles, digamos assim, dos estoicos históricos, já que todo mundo tem que trabalhar, então quando você não tem que trabalhar, você tem que se inventar a fazer lazer. A gente provavelmente ia ficar impressionado se um deles dissesse, mas por que você não consegue ficar sem fazer nada? Por que na hora em que você não está preocupado com o mercado do trigo, você não vai aprender a duvidar das coisas como os céticos ensinam? Os estoicos, como antigos que eram, tinham certeza que o tesouro da humanidade está no que a humanidade já fez. A modernidade entende que o tesouro da humanidade está no umbigo de cada um de nós. Uma das edições, Pondé, do livro sobre a brevidade da vida de Sêneca tem o prefácio da professora de filosofia Lúcia Helena Galvão Maia. Ela escreveu o seguinte: experimenta perguntar a ti próprio qual foi o momento do teu dia que te tornou mais feliz. Talvez a resposta te surpreenda, mostrando um momento simples. E ela pergunta, por que razão não vemos coisas tão evidentes e relevantes? Falta tempo para construir a própria identidade? Ainda mais hoje em dia que a identidade é um fetiche, uma figura política, alguma coisa pela qual as pessoas ficam se matando, eu acho que fica bem difícil mesmo essa ideia de identidade aí. Não há dúvida, às vezes você pode, e alguns de nós podem ter tido essa experiência, eu mesmo já tive, de perceber que às vezes algumas coisas, alguns momentos do dia que você fica feliz, se sentindo bem e tal, há momentos que você não necessariamente está fazendo coisa nenhuma de importante, né? Isso acontece. E, na realidade, a gente é muitas vezes dominado no nosso dia a dia, isso é uma das coisas com as quais eu mais me bato, com as teorias de felicidade que são vendidas. E essas teorias de felicidade, todas elas falsas, abstratas, né? Mas, e às vezes, é uma situação absolutamente simples e que você se sente bem fazendo aquilo. Ou quando você não planeja nada, o dia vai totalmente para outro lado e é tão bom, não é? Surpresas boas, né? Inclusive porque você pode ter
uma das coisas que me chama mais atenção é quando alguma coisa pode me deixar feliz ou qualquer outra pessoa que você não fez nada por merecer. Eu acho isso bom. O Santo Agostinho, que a gente discutiu em outro momento, chamava isso de graça divina, né? Quando alguma pessoa faz alguma coisa, alguma situação acontece, que é uma situação muito boa e tal, e você tem absoluta certeza que você não fez nada para merecer. Eu acho isso, de fato, uma grande felicidade. Agora, eu continuo achando que não é fácil assim se aplicar o estoicismo hoje em dia. Pela condição que a gente vive, pelas demandas que a gente tem. Agora, o estoicismo ele é tão forte como possibilidade de encarar a vida, né? E ao mesmo tempo a gente precisa lembrar também que às vezes a gente não tem tanto controle sobre as coisas. Os estoicos sabiam disso, nós não. Imagina você o seguinte, que eu estivesse caminhando nessa sala, estou caminhando aqui, aí eu te pergunto, Igor, eu estou indo na direção certa ou na direção errada? O que você me perguntaria? Para onde você está indo? Para onde eu estou indo. Aí eu te digo, eu estou indo para a sua prateleira. Agora está certo, né? Agora está errado. E quem não quer ir a lugar nenhum? O que é o certo ou o errado? O verdadeiro e o falso? O bom ou o mal? O honesto e o desonesto? Para quem não quer ir a lugar nenhum. Você percebe que toda conjuntura de valores nasce quando você tem um propósito claro, um sentido de vida? Tá? Nele se encaixam todos os projetos que você tenha. Podem se encaixar aí, mas um projeto não é suficiente para justificar uma vida. Meu sonho é ir a Paris. Tá bom, e o dia seguinte, quando você voltar de Paris, vai viver pelo quê? Pode ser até interessante se você tem um ideal de vida, que é conhecer determinadas coisas, se aprofundar em determinadas coisas, e vai lá e procura essas coisas, pode ser interessante. Quero conhecer um pouco da arte, quero compreendê-la mais profundamente, pode ser interessante, pode somar para o teu sentido de vida, mas ele só não é sentido de vida. Projetos são projetos. Hoje você para uma pessoa na rua e pergunta para ela qual é o seu sentido de vida, ela vai te falar de um projeto. Eu quero ter uma casa, um carro, quero viajar pelo mundo. Ela vai te falar de um projeto. E quando ela atingir isso, o que vem depois? Vai ter que inventar outra coisa. Aí vai chegar um determinado momento que fica entediado, porque vai chegar à conclusão que já inventou de tudo e não se satisfez. Não encontrou uma resposta essencial para a vida. Ou vai acontecer algo parecido com o que aconteceu comigo, que foi... E agora? Para que eu existo? Putz, rapaz, não era ganhar dinheiro o jogo, né? O jogo era outro. Não era, sei lá, ter as paradas. Não era ter um carro, o jogo. Era outra parada. E aí eu passei por uma fase assim meio depressiva até, pra entender tudo isso que você tá falando aí. Sabe? Que assim, na verdade o jogo é sobre ser, né? Ter faz parte. E ninguém tá falando demonizando o ter. Mas é que você só... Não sei, eu pelo menos foi o que eu encontrei pra mim. Que assim, eu quero ser uma parada. E não, sei lá, ter um carro por mês. Uma coisa assim. Esse propósito que você tá falando... Não estamos falando de um propósito divino, estamos falando de um... valor humano. De um ser humano que parou e pensou e estipulou para si próprio um propósito. Isso. Que não tem contraindicações. Digamos que eu coloque como propósito de vida justiça e fraternidade. No meio do caminho eu descobri que poderia ser também, sei lá, a bondade, a generosidade. Não tem problema nenhum você acrescentar ou substituir, porque a justiça e a fraternidade não podem ter te feito mal. Não tem contraindicações. Tá? Então, aquilo que você visualiza nesse momento como o que mais necessitaria para pisar no próximo degrau que está diante de você. Você coloca esse valor como meta. O nível de ser humano que eu sou nesse momento, o que eu necessitaria para poder passar para um outro nível de consciência, para me tornar um ser humano um pouco melhor. Percebe o que está te impedindo de levantar a perna e colocar no próximo degrau. Ou seja, a virtude que atuaria aí, que te ajudaria a dar esse passo.
Coloca ela como meta. Não é, às vezes não é uma resposta muito óbvia também, né, Lúcia? O que me leva pro próximo passo? Qual o ser humano que eu tenho que ser para avançar? Às vezes eu consigo imaginar que pode ter um leque de coisas que eu posso ser, que eu posso escolher, não? Às vezes a gente foge um pouco da resposta porque ela é bem incômoda. Tá. Né? Ela é bem incômoda. Porque se eu perguntar qual é a virtude que te falta mais na tua vida como um todo, pode ser complicada. Mas para pisar no próximo degrau, em geral, a gente tem uma certa ideia. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, não levanto da cama pela manhã de jeito nenhum. Você sabe que você está lutando contra a preguiça. Não, o que eu necessito é, sei lá, desenvolver a virtude da reflexão. Tá bom, ela é boa. Mas o que você está precisando vencer agora é a preguiça, meu caro. É o que está te freando nesse momento, em geral, a gente sabe. Em geral, sabe. Faz sentido. É. E me pegou essa daí, tá? Você atirou no escuro e me acertou. Eu costumo ser muito ruim de pontaria, me desculpe. Não, pegou em cheio, inclusive. O lance de acordar cedo, por exemplo. Essa foi pra mim. E assim, cara, de fato. Então a gente tá falando mesmo de umas paradas muito mais práticas do que eu tava pensando. Eu tava pensando em umas, sei lá, o próximo passo eu preciso, transcender tal parada. Não, eu só preciso parar de ser preguiçoso. Né? Próximo passo, a ferramenta que você precisa é essa. Tá? E vencendo as coisas que te travam. E aí você sobe um degrau de consciência, vê as coisas de maneira mais ampla, mais clara, aproxima um pouquinho dessa visão verdadeira que estamos buscando. É menos uma venda nos olhos. Preguiças era uma venda nos teus olhos, não estava te deixando ver um monte de possibilidades. Agora você as vê. Será que existem pessoas onde a preguiça, por exemplo, não é uma venda? Eu acho que todos temos algum grau de todos os defeitos. Mas o problema é, quando eu vejo, eu sei que tenho e cuido, não tem perigo. Se eu chegar para uma pessoa e disser, olha, você é preguiçoso, eu sei, professora, mas eu estou lutando com isso, viu? Estou de olho, estou tentando vencer. Eu não me preocupo com ela. Agora, se você chega para uma pessoa e diz, você é preguiçoso, eu, de jeito nenhum, esse vai se dar mal. Esse vai se dar mal. Todos nós temos a dose de todos os defeitos, porque somos um microcosmo, como diz Platão, né? Um microcosmo dentro do macrocosmo, a sua imagem e semelhança. O problema é as coisas que estão sob o teu controle consciente e as que não estão. Tá? Como dizia Carl Jung, quando você vira as costas para um problema, ele não deixa de existir, ele te pega pelas costas. Tá? Então, quando temos um controle consciente das coisas, elas não nos pegam mais. Elas ficam ali sob controle. Tá? Mas para você perceber esse tipo de coisa, você precisa estar procurando mesmo, né? Com certeza. Não dá para você... Isso não cai do céu, uma informação como essa. Tipo, você precisa estar mesmo buscando ser um ser melhor, né? Se você não quer capinar o campo, você nunca vai ir atrás de enxada. Para quê? O que eu vou fazer com enxada? Se eu quero melhorar a mim mesmo, aperfeiçoar a mim mesmo como ser humano, eu vou procurar as ferramentas que servem para isso, porque agora eu tenho alguma coisa para fazer. Se eu não tenho sentido nenhum, por que procuraria? Por que iria atrás dessas coisas? Majoritariamente, o teu trabalho está em ajudar os que já, eu vou usar aqui a palavra despertos, ou para ajudar a despertar os demais? Na verdade, como eu te falei, eu não posso despertar os demais. Eu posso ajudar no parto daqueles que estão grávidos. Né? Posso fazê-lo. Mas quem quiser ouvir, quem tiver interesse, nós estamos falando, jogando as nossas sementes. Pessoas que já têm um nível de questionamento um pouco mais profundo, pessoas que estão incomodadas agora. Tá? A ideia é mostrar como a filosofia pode ser uma ferramenta útil para que você cresça como ser humano, independente do nível de inquietude que você está. E aí pode ser qualquer ser humano, porque ele vai encontrar alguma coisa, alguma ferramenta, algum caminho nas diversas coisas, diversos materiais que existem pelo mundo nesse sentido, mas precisa mesmo desse primeiro passo, precisa mesmo desse despertar, né? Não tem jeito. Você sabe o que vem a ser a escola dos estoicos? Por que ela é tão importante até hoje? Por que o caminho da felicidade estoica é tão falado em todos os campos? Este é um desafio para a gente tentar explicar hoje. Prazer carnal.
O estoicismo é uma filosofia de origem grega. Foi típica do chamado período helenístico, séculos IV, III e II a.C. Zenão de Cítio é um filósofo nascido na atual ilha do Chipre e se considera que Zenão foi o primeiro dos estoicos. Zenão vinha da escola cínica, aquela que pregava o total desapego aos bens materiais, mas ele fez coisas diferentes. Ele dava aula em um lugar público, era um pórtico pintado, daqui deriva o nome estoico, de estoia, do pórtico pintado. Zenão começou a ensinar, tal como os cínicos, que a gente deve levar uma vida mais simples, que nós não devemos nos apegar às coisas materiais, e como tal, bastante próximo do que é o cinismo como escola. Mas Zenão foi além disso. Ele começou a falar de leis da natureza. Essas leis são inevitáveis. Por exemplo, a morte. A morte é o destino de todos os seres vivos. Se eu me preocupo em combater a morte, ter medo da morte, me apavorar com a morte, eu não vou conseguir deter em 1 minuto o fato de que eu irei morrer. Então, por que temer o que é inevitável? Eu precisaria atingir o que os estoicos chamam de ataraxia, essa tranquilidade, este mundo livre de preocupações. Quando eu falo em escola cínica, nós fazemos do cinismo uma leitura de senso comum, que é achar que é cínico quem é falso, que é cínico quem mente, quem tem 2 caras. Este é um valor completamente contemporâneo. O que eram os cínicos gregos? Um dos seus nomes é Diógenes. Diógenes morava em um barril. Diógenes era cercado de cães, em grego, sinós. Por isso, escola cínica. Diógenes andava com uma lamparina durante o dia procurando um homem honesto. Diógenes não queria mais nada. Diógenes se afastava por completo dos desejos do mundo e dizem até que quando Alexandre o Grande disse a ele que podia dar qualquer coisa a ele, Diógenes disse: eu quero uma coisa, é que você saia de frente do sol, porque está impedindo o sol entrar aqui no meu barril. Era a única coisa que ele queria do homem mais poderoso da sua época. Os cínicos eram os filósofos do desapego e da análise desapegada do mundo, e não pessoas falsas, como nós podemos ler hoje em dia. O filósofo estoico tenta entender a ordem natural, parar de contrariar as leis da natureza. Ele vai propor uma filosofia cosmopolita, não uma escola fechada como foi a de Platão ou como foi a de Aristóteles, um liceu, uma academia, mas pregada em lugar público. O grande objetivo da vida estoica é a felicidade. E a felicidade deriva da compreensão das coisas, da compreensão das leis da natureza a partir de uma razão, de um logos universal. Claro, o estoicismo tem muitas etapas, muitas fases. Eu vou focar no estoicismo que marca o Império Romano, o estoicismo que acontece do século II, primeiro antes de Cristo e primeiro depois de Cristo. Tudo ao nosso redor, nós já vimos com Zenão, ocorre a partir de leis universais que devemos aceitar. A força da mudança deve ser dirigida exclusivamente para aquilo que você pode alterar. Você não pode alterar a morte, mas pode alterar sua qualidade de vida. Não devemos idealizar o mundo, devemos aceitar o mundo como ele é para atingir a já chamada ataraxia, a ausência de paixões, de perturbações. Os medos e os desejos, eles nos tiranizam, eles nos escravizam, inquietam. Nós devemos, de fato, evitar medos e desejos. Tudo que é externo ao ser é irrelevante. Eu devo trabalhar com a minha tranquilidade interna, a apateia. O estoicismo tem um princípio de resignação diante das coisas que o cristianismo gostou muito. Não é à toa que os cristãos antigos preservaram tantos textos estoicos, porque viram na sua leitura de estoicismo uma espécie de raiz
do próprio cristianismo. Por isso que existe também um estoicismo adaptado e até um pouco mudado pelos cristãos. E até hoje o estoicismo continua sendo adaptado por pessoas diferentes que até saem um pouco da tradição grega e falam de um estoicismo diante de um mundo líquido, de um estoicismo empreendedor que vai buscar as leis do mercado e assim por diante. Mas eu estou aqui preocupado com o estoicismo, especialmente aquele que se difundiu na época do Império Romano, entre pessoas que falavam grego, como Epicteto, ou falavam latim, como Sêneca e o imperador Marco Aurélio, ainda que Marco Aurélio tenha produzido a sua famosa obra Meditações na língua grega. Vamos pensar um pouco sobre o que estes autores, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, disseram. O escravo de origem grega do século I da era cristã, Epicteto, disse que se você quiser ser livre, só há um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós. Bastante claro e coerente com o estoicismo. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre. Ele consegue te irritar somente porque você permitiu ser perturbado por aquela pessoa. É um homem sensato aquele que não lamenta pelo que não tem, mas apresenta uma grande alegria pelo que tem. Os homens, diz Epicteto, são movidos e perturbados, não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Sou eu, segundo Epicteto, que emito a opinião e determino se aquilo vai ou não me perturbar. Em Sêneca, o famoso educador de Nero, toda crueldade surge da fraqueza. Toda crueldade apresentada por alguém é algum tipo de fraqueza. Quem se entrega a medos vazios, de Sêneca, olha que coisa interessante, acaba ganhando medos reais. E um homem, diz o professor de Nero, é tão miserável quanto ele imagina que seja. Essas ideias têm em comum a raiz do estoicismo, mas cada um deu um toque diferente e importante para esta caracterização de um estoicismo que a gente chama de imperial, ou seja, dentro do Império Romano. O imperador romano Marco Aurélio, que morreu em 180, produziu um livro muito famoso do estoicismo, que é Meditações. Lá diz o imperador filósofo: não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser, apenas seja. Interessante a ideia. O importante é a ação e não a defesa da bondade. Diz o imperador: pratica cada um dos teus atos como se fosse o último da tua vida. E finalmente acrescenta o pensador: a alma é tingida com a cor de seus pensamentos. Então o controle que eu tenha sobre mim, o controle sobre o efeito das coisas do mundo sobre mim, o controle que eu tenha sobre a minha raiva, coisa que Sêneca escreve um livro específico dizendo que a raiva é uma perturbação extraordinária de tudo e que deve ser evitada a qualquer custo. Eu, como estoico, devo pensar que eu sou soberano daquilo que eu posso mudar, que eu posso cultivar minha cabeça com pensamentos bons, que eu não preciso me abalar com o mundo e, se algo me tirar a vida, estava inserido dentro de uma ordem absolutamente natural e nada vai alterar do universo. Devo me concentrar naquilo que eu possa mudar, eu devo me concentrar no cultivo das virtudes, da felicidade e da virtude e não deixar que o mundo decida se eu vou ser ou não feliz. O estoicismo, como nós já vimos, tem várias semelhanças com valores que depois o cristianismo iria defender. Mas muito importante, o estoicismo a rigor é uma filosofia materialista. Ele não pressupõe um Deus criador que nos ame e dirija tudo, como o cristianismo vai imaginar. O estoicismo pressupõe regras de um universo material, e entender tais regras
e aceitar que há coisas que eu não posso mudar e outras que eu posso me concentrar basicamente aquilo que diz respeito a mim mesmo, vai diferenciar muito o estoicismo de qualquer etapa do cristianismo posterior. Mas estoicos e cristãos buscam a tranquilidade da alma, buscam evitar a agitação e o desespero, buscam produzir desejos mais coerentes com as nossas necessidades. Tanto estoicos quanto cristãos concordariam com a ideia profundamente estoica que diz: você está com a casa muito apertado, cheio de coisas? Não pense em uma casa maior. Pense em ter menos coisas. Você está achando que seu dinheiro não basta, apesar de você ter sua alimentação garantida? Não pense em se desesperar por ter muito mais dinheiro. Pense em gastar menos. Aceite que todos estamos envelhecendo, aceite que todos iremos morrer, cultive a sua ataraxia, cultive o seu equilíbrio diante dessas coisas, porque o muito desejar, as paixões, o ódio e o desespero perturbam inteiramente a cabeça, não produzem nada positivo e acabam nos levando a uma vida vazia e sem sentido. Leiam os livros estoicos, aprofundem lendo, por exemplo, o nosso escravo grego Epicteto, leiam os textos de Sêneca, leiam as meditações de Marco Aurélio, leiam os fragmentos dos estoicos gregos clássicos e helenísticos e vocês vão descobrir que o estoicismo nos traz muitas luzes para repensar atitudes contemporâneas, atitudes da nossa vida. Foi um prazer. Um outro tipo de treino para situações difíceis é que os estoicos chamam de premeditatio malorum, ou premeditação dos males. É você imaginar a pior situação possível acontecendo contigo. E aí? Como que você vai agir? Como que você vai agir nessa situação? Eu fiz isso. E em diversas situações, ainda faço, né? É uma prática que eu gosto bastante. Legal, mas eu posso compartilhar uma prática até pessoal de algo muito difícil que eu vivi, inclusive recentemente, que foi o falecimento da minha mãe. A minha mãe já estava doente, ela já havia tido um AVC muito sério e isso trouxe algumas sequelas e ela já estava acamada e com muitas dificuldades mesmo de cuidado, inclusive. E eu já coloquei aquilo na minha cabeça. Eu falei, a qualquer momento minha mãe vai partir. Eu coloquei aquilo na minha cabeça, a qualquer momento. A qualquer momento eu vou estar aqui, vão me ligar falando que a minha mãe faleceu. Então imagina, essa é uma situação, acho que é muito difícil para todo ser humano. Né? Eu já havia passado por isso com meu pai já faleceu já há muitos anos, já faz mais de 17 anos que meu pai faleceu, mas e isso foi devastador na minha vida. Mas com a minha mãe foi diferente, porque eu comecei a imaginar, e aí eu coloquei na minha cabeça, poxa, vão ligar para mim, porque eu estava em outra cidade e vão ligar para mim falando que a minha mãe faleceu, e aí o que eu vou fazer? Aí eu comecei a colocar no papel tudo aquilo que eu tinha que fazer. Bom, então vão me ligar, primeiro eu tenho que manter a calma e eu tenho que apoiar minhas irmãs. Tenho que talvez ligar para uma, ligar para outra. Uma pode receber de uma forma não tão boa, a outra pode passar mal. Então, como que eu vou dar essa notícia? Eu tenho que me manter calmo nessa situação. Se eu me desesperar, como que eu vou dar conta dessa situação? Né? E aí eu comecei a traçar tudo o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ligar para minha filha aqui em São Paulo, eu tinha que vir buscar ela aqui em São Paulo,
para poder levá-la, porque a minha mãe estava no interior e eu ia ter que fazer toda a parte burocrática. Aí quem poderia fazer? Aí eu já sabia que a minha irmã mais velha já tinha mais maturidade, meu cunhado poderia ajudar nisso. E foi exercitado. Eu exercitei aquilo, eu exercitava, volta e meia eu exercitava aquilo. Até que um belo dia aconteceu. Aconteceu. E eu fiz exatamente o que eu tinha planejado. Não vou dizer. E como é que foi, cara? Não vou dizer que foi fácil, porque, como eu disse, o estoicismo não se trata de você não ter emoção, de você ser frio. Não. É de você agir de forma racional, mesmo nas situações onde a emoção está mais aflorada. E eu fiz tudo conforme o planejado. E eu tinha consciência de que eu tinha sido um bom filho. Eu tinha feito a minha parte. E ela foi uma mãe maravilhosa. Então, cada um cumpriu o seu papel. Foi libertador para ela. E para mim também. Porque eu tinha me planejado e eu entendia que aquilo faz parte da natureza. Faz parte da nossa natureza isso. Não é algo feio. Tudo se transforma. O universo é transformação. Como eu disse, essa é uma frase do Marco Aurélio. O universo é transformação e a vida é opinião. Se a gente tem a opinião de que aquilo é algo ruim e coloca isso na cabeça, é óbvio que vai haver sofrimento. Mas se você entender que é um processo natural, faz parte da natureza, é um ciclo, as coisas se renovam. Vem o novo, sai o velho, vai acontecer comigo. Eu sempre falo isso para minha filha, né? Vai acontecer comigo, você vai passar por isso também. Só que entenda que é algo natural, não é algo feio, não é algo ruim. E eu vejo que a maioria das pessoas sofrem em situações como essa porque elas não viveram bem. Elas não aproveitaram. Eu aproveitei a minha mãe o máximo que eu pude. Sempre estive junto com ela nos momentos que foram importantes, acompanhei sempre. Então isso me deu uma tranquilidade. A maioria das pessoas sofre por quê? Porque, e outro dia eu falei um pouco sobre isso numa outra live e eu recebi uma mensagem de um rapaz no canal falando: olha, faz 5 meses que eu não vejo minha mãe. Tô indo esse final de semana ver ela. Porque ele ouviu falando essa história. Interessante. Né? Porque você não sabe quando vai ser a última vez. E aí você acha que é garantido, que vai estar lá para sempre, que se eu for lá daqui a 3, 4 anos, ela vai estar lá esperando. E isso não é uma coisa que é garantido. Pode ser que sim, pode ser que não. Então ele garantiu, ele falou: não, esse final de semana eu vou, já faz 5 meses que eu não vejo a minha mãe, eu vou lá ver ela. Então perceba que um pensamento, e é isso que eu gosto de deixar muito claro às pessoas que acompanham o canal, é um pensamento. Eu não dou uma resposta, não falo faça isso, faça aquilo. Eu falo o que funciona comigo, o que funcionou comigo, o que deu certo comigo. Agora a experiência é sua. Você faz se você achar que de fato faz sentido. De fato, é algo que vai te ajudar a enfrentar. São ferramentas que estão aí, você usa se você quiser. Mas é muito legal aquilo que você falou, porque essa situação que aconteceu com a sua mãe, qualquer outra, ela não é nem boa nem ruim, né? Pois é. É você, é a sua percepção. Você, e nós temos isso. As coisas acontecem, a gente muitas vezes já tem uma reação pronta já para aquilo. Só que no meio, entre o que acontece e aquilo que tem dentro de você, essa reação, esse tempo no meio, você pode usar a razão para pensar. É saudável, por exemplo, numa situação como essa, eu ficar assustando todo mundo, eu, passar mal aqui, ter um infarto porque não soube administrar a situação? Não é. Poxa, eu tenho minha família, eu tenho minhas irmãs, eu tenho minha filha, eu tenho que
saber controlar a minha emoção. Isso não significa que eu não fiquei triste, que eu não senti, mas eu tenho que saber controlar a minha emoção para poder agir da melhor forma possível. Porque essas outras pessoas, de uma certa forma, vão se sentir mais amparadas se tiver alguém que esteja numa situação melhor, né? Numa situação de pensar melhor, de raciocinar melhor. É muito de entender o que você tinha falado também, de qual que é seu papel ali naquela situação, né? Exato. Você tinha falado do propósito da vida, mas também qual que é o propósito naquela situação. Exato, exatamente. E são ferramentas que estão aí que todos podem utilizar. É um conhecimento que existe já há milhares de anos e que pode ser usado em qualquer situação. Em qualquer situação. Essa visualização negativa, o premeditatio malorum, ele pode ser usado a todo momento. Há uns 5 anos atrás, você conhece Jordan Peterson? Sim, sim. O psicólogo, eu vi algum podcast dele faz uns 5 anos isso mesmo. E ele falou para pessoas assim, que estavam se sentindo meio travadas na vida para fazer um exercício. Se você continuasse a sua vida do jeito que tá hoje, assim, né? Como é que você estaria... pensando na pior forma possível, como é que você estaria daqui a 3 anos, por exemplo? Exato. Pensando no mais negativo de todos, como é que você estaria? Exato. E essa prática da visualização negativa, também, se mal interpretada, isso não significa que você seja uma pessoa negativa. Pois é, né? As pessoas podem falar, mas vou ficar pensando negativo. Pois é, você tem que pensar o positivo e tem que pensar o negativo. Por quê? Porque se der errado, você tem um plano. É racional ter um plano. O próprio Sêneca diz isso, que os infortúnios, eles batem pesado nas pessoas que são pegas de surpresa. Isso é um pensamento também poderoso do Sêneca, porque a gente deve se preparar. Se vai acontecer ou não está sob o nosso controle. Mas estar preparado está. Perceba a dicotomia de controle sendo usada aqui. Uhum. Na prática. É como um seguro. Você paga o seguro do seu automóvel, lógico que você paga, e a gente tem aquela brincadeira, né? A gente paga seguro para não usar, né? De preferência não usar. Mas se acontecer, você tem o seguro. E isso é planejamento. É racional você ter um plano caso as coisas deem errado. Porque você vai sofrer menos. Você vai saber lidar. E o conceito de sábio para o estoico, o sábio, ele vive o que a gente chama de imperturbabilidade. Ele é imperturbável. Nada que acontece é uma surpresa para ele. Ele está preparado. Ele está preparado para tudo que acontece, seja bom ou ruim. É óbvio que o conceito de sábio, o sábio estoico, ou o sábio, é um conceito, é um ideal. Dificilmente a gente vai conseguir. Dificilmente a gente vai ser sábio. Mas o próprio Epicteto diz isso. Não importa se você vai conseguir ser sábio um dia. Ele cita isso em um dos seus discursos. Ele diz, ele diz, né? Quem escreve os discursos de Epicteto não é ele. Epicteto não escreveu nada. Quem escreveu foi Arriano, um aluno dele. Mas o Arriano cita que Epicteto escreveu algo do tipo, mesmo que você não seja um Sócrates, porque Sócrates é um ideal de sábio para os estoicos. Epicteto escreve, ainda que você não seja um Sócrates, você deve viver tentando ser como Sócrates. Que ainda assim vale a pena. Você viver, né, tentando ser. Que é a questão do progresso. Que eu já... Acho primeiro muito comum, né, ter essa visão de que os estoicos são pessoas frias, né, ou pessoas apáticas. E isso ocorre por um não entendimento de como é que são as práticas. Né? Então, para o estoicismo, existem 3 tipos de coisas. O que é bom, o que é mal e o que é indiferente. Tudo que é bom ou mal reside dentro de mim. O que é bom são as virtudes, especialmente os estoicos focam nas 4 virtudes cardeais, que é a justiça, sabedoria, a coragem e a temperança. E tudo o que é mal são os vícios,
que é o contrário das virtudes, né? Então, a ignorância, a intemperança, né? E assim por diante. O que está fora de mim é indiferente. Tá? Então, essa frase, essa palavra, talvez indiferença, ela pese muito. Significa que eu não devo me preocupar com as ações que estão fora de mim. Então, exemplos práticos aqui. Vamos dizer que agora sábado vai fazer um dia de sol, a gente quer ir para a praia. A gente se planejou, tudo certo, convidou os amigos, chega sábado, a gente está lá colocando as coisas no carro, começa uma chuvarada. A chuva, ela está fora, né, tá fora de mim, ela não está no meu controle. Se eu ficar irritado, ficar frustrado com isso, não vai mudar o contexto. Na verdade, eu só estou me prejudicando. Então, o estoicismo, ele chama isso de, né, sofrimentos, né? Ou antigamente chamava de paixões, né? Que vem lá do grego pathos, né? Que dá origem lá à patologia, né? Enfim. Então, era um sofrimento. Tanto que uma das diretrizes do estoicismo é você desenvolver a ataraxia. Então, vem de taraxo, né? Que é agitar, e a que é de ausência. Então, é a ausência de agitações na alma. Então, eu percebo dessa forma. É como se a gente tivesse um rio, e quando você tem pedras no rio, eles geram agitações, né? Eles geram uma turbulência ali na água, a água tem que desviar, enfim, pode gerar redemoinhos e coisas do tipo. Essas pedras, elas são esses sofrimentos. Então, quando a gente busca tirar essas pedras do nosso rio, o rio vai fluir melhor. Esse bom fluir dos nossos pensamentos, esse bom fluir da vida, é uma coisa que os estoicos buscam. Então, o que acontece? Essa visão de que não tem sentimentos ou que é muito frio. Por exemplo, se a minha mãe vem a ficar doente, então ela está fora de mim. Então, em teoria, aquilo devia ser indiferente para o meu interior. Você fala, pô, é minha mãe. Como é que eu vou ficar indiferente a essa situação? Então, não significa que você não vai demonstrar empatia, não vai demonstrar afeto, não vai demonstrar carinho. Isso significa que você não vai pegar aquela dor e assumir como a sua. Tipo, nossa, que situação ruim, e aí você começa a colocar aquelas pedras no rio, gerando agitações na sua própria alma. Começar a ficar ansioso. Você pode se sentir culpado muitas vezes, né? Sentindo culpado. Exatamente. Então, esse tipo de situação é você agindo que você está no teu controle. Então, você pode dar apoio, você pode estar lá junto, né? Você pode fazer uma série de situações, de ações, para que você contribua com aquilo que está no teu controle. Mas você não pode eliminar a doença, você não pode estalar o dedo e fazer com que ela desapareça. Então, acho que esse é o ponto de diferença. Então, por exemplo, eu, quando comecei a praticar mais estoicismo, eu despertei muito mais sentimentos elevados e afeto e carinho, me tornei uma pessoa muito mais carinhosa do que o contrário. Que interessante. Porque justamente o que está no meu controle fazer, eu faço. Não é uma situação onde... e acho que muitos iniciantes no estoicismo têm eles vão do 8 a 80. Então, assim, eu era uma pessoa que se preocupava com um monte de coisa externa. Então, o que o colega do trabalho falou mal de mim, que a minha família achava que eu devia estar fazendo outra faculdade. Arrependimentos do passado. Arrependimento do passado. Nossa, por que eu fiz aquilo? Podia ter feito diferente. Uma série de situações. Aí a pessoa se depara com esse conhecimento, né? Então, focar 100% no que está no teu controle, e o restante você não deveria se preocupar. Só que a pessoa ela vai do 8 a 80. Ela vai para um cenário de assim, dane-se o restante. Então eu não vou mais me preocupar com nada. Agora o foco é totalmente no que eu estou no meu controle. E aí essa pessoa ela se torna não só... ela se torna talvez até irresponsável. Porque o estoicismo ele é uma filosofia que ele prega essa visão cosmopolita, né? Essa visão de vida em sociedade.
Essa visão principalmente de promover o bem, né? Um dos pilares centrais do estoicismo é o summum bonum, promoção do bem supremo, do bem maior, que tem a ver com você trazer esse bem à humanidade, à natureza, enfim. Só que como o conhecimento das pessoas ainda está muito iniciante, né, elas só conseguem ver a ponta da ponta do iceberg e a vida delas é transformada nesse processo. Tipo, elas conseguem, né, melhorar no trabalho, elas ficam mais autorresponsáveis, elas assumem riscos, mas o estoicismo é muito mais do que isso, né? Então, tanto que tem um termo que é justamente, né, o contrário da apateia. Apateia, que é a ausência de paixões, a ausência de sofrimento, que é a eupateia, que é despertar esses bons sentimentos, né, e despertar essa, né, generosidade, enfim, essa contribuição que tem a ver com você promover o bem. Inscreva-se agora e descubra como o estoicismo pode ajudar você a viver com mais equilíbrio e propósito. Junte-se a uma comunidade de pessoas que querem crescer, refletir e evoluir. Não perca mais tempo, menos clique em inscrever-se e comece a viver como um verdadeiro estoico moderno.